Oiê, vamos ler capítulo 19. Vamos ler o capítulo 19 do livro de Mormon. Compridinho também, capítulo 19, de primeiro Nef. Acabei de sair do banho bom. Lá. Capítulo 19 de primeiro Nef. Nef faz placas de metal e registra a história do seu povo. O Deus de Israel virá 600 anos depois de Leí haver saído de Jerusalém. Nef fala dos sofrimentos e da crucificação de Cristo. Os judeus serão desprezados e dispersos até quando retornarão ao Senhor. E aconteceu que recebi a ordem do Senhor. Portanto, fiz placas de metal para nelas gravar registro de meu povo. E nas placas que fiz, gravei o registro de meu pai, assim como de nossas jornadas pelo deserto e as profecias de meu pai. E gravei também muitas de minhas próprias profecias. E eu não sabia, quando as fiz, que o Senhor me mandaria fazer estas placas. Portanto, o registro de meu pai e a genealogia de meus pais e a maior parte dos acontecimentos no deserto estão gravados nas primeiras placas que falei. Portanto, as coisas que aconteceram antes de eu fazer estas placas são, na verdade, mencionadas mais detalhadamente nas primeiras placas. E depois de haver feito estas placas conforme me fora ordenado, eu, Nef, recebi a ordem de que nestas placas fossem escritas as partes mais claras e preciosas do ministério e das profecias, e de que as coisas escritas fossem guardadas para a instrução de meu povo, que iria ocupar a terra, e também para outros sábios propósitos conhecidos do Senhor. Portanto, eu, Nef, fiz nas outras placas um registro que relata, ou melhor, faz um relato maior das guerras e contendas e destruições de meu povo. E fiz isso e ordenei a meu povo o que deveria fazer depois de minha morte, e que essas placas deveriam ser transmitidas de uma geração a outra ou de um profeta a outro até novas ordens do Senhor. E mais adiante descreverei como fiz essas placas. E por ora, eis que prossigo conforme o que diz. E faço isso a fim de que sejam preservadas coisas mais sagradas para conhecimento de meu povo. Não obstante, nada escrevo nas placas, salvo o que considero sagrado. E agora, se erro, também os antigos erraram. Não que outros homens me sirvam de desculpa, mas por causa da fraqueza que há em mim, segundo a carne, quero desculpar. Pois as coisas que uns consideram de grande valor, tanto para o corpo como para a alma, outros não lhes dão valor e pisoteiam-nas. Sim, até mesmo o próprio Deus de Israel é pisoteado pelos homens. Digo pisoteado, mas deveria usar outros termos. Não lhe dão valor algum e não escutam a voz de seus conselhos. E eis que ele vem, segundo as palavras do anjo, 600 anos depois de meu pai haver saído de Jerusalém. E o mundo, devido à iniquidade, julgá-lo-á como uma coisa sem valor. Portanto, o açoitam e eles suportam, e ferem e eles suportam. Sim,
Gospem nele, e ele suporta-o por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. E o Deus de nossos pais, que foram tirados do cativeiro no Egito e que também foram preservados por ele no deserto, sim, o Deus de Abraão e de Isaque, e o Deus de Jacó, como o homem entregar-se-á de acordo com as palavras do anjo, nas mãos de Nicos, para ser levantado de acordo com as palavras de Zenoque e para ser crucificado de acordo com as palavras de Neum, e para ser enterrado num sepulcro de acordo com as palavras de Zeno, sobre os 3 dias de trevas, que seriam um sinal de sua morte, aos que habitavam as ilhas do mar, mais especialmente os da casa de Israel. E portanto assim falou o profeta: o Senhor Deus certamente visitará toda a casa de Israel naquele dia, uns com sua voz, por causa de sua retidão, para sua grande alegria e salvação, e outros com os trovões e relâmpagos do seu poder, com tempestade, com fogo, com fumaça e vapor de trevas, com o abrir-se da terra e com montanhas que serão elevadas. E todas essas coisas certamente se darão, diz o profeta Zenos, e partir-se-ão as rochas da terra. Por causa dos gemidos da terra, muitos dos reis das ilhas do mar serão inspirados pelo Espírito de Deus, a exclamar: o Deus da natureza sofre. E enquanto aqueles que estão em Jerusalém, diz o profeta, serão açoitados por todos os povos, porque crucificam o Deus de Israel e desviam o coração, rejeitando os sinais e maravilhas e o poder e a glória do Deus de Israel. E por terem desviado o coração, diz o profeta, e desprezado o santo de Israel, vagarão na carne e perecerão, e tornar-se-ão objeto de escárnio, e o pobre, e serão odiados por todas as nações. Não obstante, quando chegar o dia, diz o profeta, em que eles não mais voltarem o coração contra o santo de Israel, então ele se recordará dos convênios feitos com seus pais. Sim, então se lembrará das ilhas do mar, sim, e reunirei todo o povo que é da casa de Israel, diz o Senhor, segundo as palavras do profeta Zenos, dos 4 cantos da terra. Sim, e toda a terra verá a salvação do Senhor, diz o profeta. Todas as nações, tribos, línguas e povos serão abençoados. E eu, Nefe, escrevi essas coisas a meu povo para ver se conseguia persuadi-lo a lembrar-se do Senhor seu Redentor. E falo, portanto, a toda a casa de Israel, se acontecer que ela receba estas coisas. Pois eis que se comove o meu espírito pelos que ficaram em Jerusalém, e o que me aflige tanto que se me debilitam todas as juntas. Pois se o Senhor não houvesse sido misericordioso, mostrando-me o que lhes iria acontecer, como fez com os antigos profetas, eu também teria perecido. E ele certamente mostrou aos antigos profetas todas as coisas a eles concernentes, e também mostrou a muitos as coisas concernentes a nós. Precisamos, portanto, conhecer as coisas a eles concernentes, pois estão escritas nas placas de latão. Ora, aconteceu que eu, Nefe, ensinei estas coisas a meus irmãos, e aconteceu que li para eles muitas coisas que estavam gravadas nas placas de latão, para que soubessem o que o Senhor havia feito em outras terras, entre os povos antigos. E li-lhes muitas coisas que estavam escritas nos livros de Moisés, mas, para melhor persuadi-los a acreditar no Senhor seu Redentor, eu li o que foi escrito pelo profeta Isaías, pois apliquei todas as escrituras a nós, para nosso proveito e instrução. Falei-lhes, portanto, dizendo: escutai as palavras do profeta, vós que sois um remanescente da casa de Israel, um ramo que foi arrancado. Escutai as palavras do profeta, que foram escritas para toda a casa de Israel, e aplicai-as a vós, mesmo para que tenhais a esperança, assim como vossos irmãos.
de quem fostes separado, assim escreveu o profeta. Essa foi a leitura do capítulo 19 de 1º Nefe. Amanhã leremos o capítulo 20. Obrigada pelas pessoas que me acompanharam. Obrigada, muito obrigada. E assim a gente vai se unificando através da internet. Um beijo a todos aqueles que me acompanharam. Tchau! Amanhã tem mais.